Little Nightmares. Little Nightmares foi lançado em 2017 pela Tarsier Studios em parceria com a Bandai. Little Nightmares vem conquistando o mundo inteiro com sua história enigmática e imersiva. Quanto mais você joga, mais fundo você entra nesse mundo chamado Lugar Nenhum. E em Little Nightmares você controla Six, a garotinha de capa de chuva amarela. E ao decorrer do jogo você vai fazendo vários puzzles, entrando mais em Temal, que é onde se passa a ambientação do jogo, certo? Mas antes de eu te explicar, você precisa saber onde se passa Little Nightmares. Little Nightmares se passa em lugar nenhum. Muitos teorizam que é um universo espelhado do nosso, onde o tempo se passa de maneiras diferentes. Apenas crianças com um trauma muito grande têm acesso a lugar nenhum através dos sonhos. E é no lugar nenhum que se passa todas as obras de Little Nightmares. The Sounds of Nightmares. Aqui temos um terapeuta chamado Otto e sua paciente chamada Ruth, mais apelidada de Noon. Ela teve um episódio traumático onde um parasita entrou na sua cabeça e ela foi para vários médicos, fez vários exames e achou uma cura. Apesar dela ter sido curada, os traumas ficaram. Os pais procuraram sessões psicológicas. E aqui temos o papel do Otto. Ele também tem um passado traumático. Seu verdadeiro motivo de ter se tornado terapeuta é para procurar sua irmã, que o deixou há um tempo atrás, quando Otto ainda era criança. Ela desapareceu por motivos misteriosos e nunca mais voltou. Otto desconfiava desse mundo dos sonhos, pois sua irmã tinha pesadelos constantes. Por isso Otto procura crianças com o mesmo perfil e traumas para, de certa forma, encontrar sua irmã. Otto força Noon ao extremo, ela indo e vindo de pesadelos. Quem leva essas crianças para lugar nenhum é Ferryman, porque ele é de longe a pessoa menos inofensiva daqui, tá, gente? Porque ele pega essas crianças para alimentar o lugar. Pelo que o podcast deu a entender, lugar nenhum vive de medo. E por que só crianças podem entrar através dos pesadelos? As crianças são mais aptas a ter medo mais fácil. Isso é o que faz ser mais fácil levar crianças para lugar nenhum. Porque lugar nenhum, ele traz seus piores pesadelos, seus piores medos. E ao decorrer dos episódios, vamos descobrindo mais sobre Noon, sobre seus pais. Temos também os cabecinhas de Yakut, vulgo Gnomes, que aparecem para Noon em um dos seus pesadelos. Eu acredito que Noon tenha ido para Demal, porque ela passa por vários lugares ao decorrer do podcast. Ela faz um exame, analisa o cérebro dela, porque ela sente muita dor. E o Otto suspeita que é um portal. O portal para outro mundo, ele se materializa em algum lugar. Esse lugar é a mente da Noon. Até que faz sentido, porque ela consegue acessar o lugar nenhum através dos pesadelos. E ele vê Noon também desaparecendo. Ela desaparece por dias. Noon vai junto com Ferryman e Otto se sente traído ao ver Noon lhe deixando. Enquanto o Otto fica indignado por ter falhado, e ele tá lá deduzindo o que vai fazer, até que Ethan aparece com seu sonambulismo e Otto dá um doce para ele, deixando a entender que ele será o próximo a participar dos experimentos do Otto. Lançado em 2019 pela Like Studio junto com a Bandai, Very Little Nightmares é um jogo puzzle de aventura que é um prequel de Little Nightmares. Conta a história de uma menina que usa uma capa de chuva amarela. Ela chega em um balão de gás hélio nessa mansão chamada Oninho. Quem comanda Oninho é a pretendente e usa crianças para suprir o vazio que sente por ser tão sozinha. Ela é uma criança pálida e pequena, mas nada mansa, pois ela é bastante impulsiva e raivosa quando vê algo fora do lugar. E aqui, pessoal, o jogo não tem muita história assim como Little Nightmares. No final, a pretendente corre desesperada atrás da garota de capa de chuva amarela, e as duas acabam perdendo o controle e caindo no mar. Assim, as duas morrem, sobrando apenas uma capa de chuva amarela vagando pelo mar. E na cena pós-crédito, vemos essa menina, né, que teoricamente é a Six, indo direto para a jangada. Não mostra se ela pegou ou não a capa de chuva, mas temos essa resposta em Little Nightmares Comics. Little Nightmares Comics é um aplicativo de celular lançado com apenas 6 capítulos. Little Nightmares Comics se passa antes de Little Nightmares 2. Aqui não temos algo muito interessante em questão de história. Apenas o primeiro capítulo, onde mostra Six chegando na floresta. E aqui vemos a continuação da jornada de Six. Aqui Six está fugindo do caçador e ela acaba sendo pega. E o Mono acaba observando ela. E logo mais tarde ele vai salvar ela. Temos um prelúdio, uma pequena explicação de como cada personagem chegou ali. Outros capítulos
mostra os vilões do jogo Little Nightmares 2. E nesses capítulos mostra a professora, o doutor, viewers, né, que eu chamo de espectadores. Little Nightmares Comics é um quadrinho interativo que a Bandai, né, publicou antes do jogo Little Nightmares 2 lançar. No último capítulo vemos um pouco da história de Mono, de onde ele veio. Os viewers comeram as crianças que ele estava junto, então ele fugiu. E aconteceu o que a gente vai descobrir agora. Little Nightmares 2. A história começa com o Mono acordando de um pesadelo. Nesse pesadelo, ele corre em direção a uma porta. Quanto mais perto, mais difícil de correr. Após acordar, Mono continua sua jornada para salvar Six, que foi presa pelo caçador. Os dois conseguem escapar e vão para um bar em direção à Cidade Pálida. A Cidade Pálida é praticamente abandonada. Ela tem apenas viewers que estão praticamente sucumbindo ao sinal de transmissão. Ao decorrer do momento, Six e Mono chegam na escola. Aqui já começa a ficar chatinho. Não chato de ruim, chato de difícil. O jardim de infância do capiroto, os famosos bullies. Também esse colégio é um caos. Se ser capturado, chega um momento do jogo que você tem que pegar um martelo e tacar neles. Se você não for certeiro, eles pulam em cima de você e te matam. Tem umas traps, né, umas armadilhas aqui no colégio também, que não sei se foi feita por eles ou pela professora. E você também pode usar essas traps também pra matar eles, mas aí tem que ter muita habilidade. É uma sequência muito boa, que você pega a cabeça de um deles, você vai passando como se você estivesse no stealth. Bem interessante essa mecânica. Porém, a passar é meio complicadinho. Após você salvar a Six, você conseguir recuperar ela, você encontra a pescoço longo, né? Chamada de a professora. Tem uma parte que você tem que subir em cima de uma plataformazinha, só que você precisa abaixar essa plataforma pra você chegar do outro lado. A professora tá tocando piano. E que tensa, porque você só pode mexer o fizinho pra você subir de novo se ela estiver tocando. Você vai pelos dutos, né? Você vai correndo e você tem que passar por uma biblioteca. E tem outros momentos também que você foge dela. Tipo, você tá numa biblioteca, aí ela percebe sua presença e você tem que fugir, ficar se escondendo no meio dos livros pendurados, e ela dá um gritinho, começa a correr atrás de você, e isso é muito nervoso. Mas depois dessas perseguições muito loucas, você consegue fugir com o Mono e a Six, né, até chegar no hospital. Chega uma parte do momento que apaga tudo e você só tá com a lanterna, então você tem que mirar essas lanternas neles pra eles não se mexerem e ficarem parados. E tipo assim, chega uma parte que tem vários manequins, assim, tipo, não tem pra onde ir, então você tem que se virar nos 30 ali pra fugir. Você precisa passar por algumas partes, né, que tem esses manequins, e isso é legal. Mas após, né, você conseguir pegar, fazer todos os puzzles, você subir lá em cima, você vai na parte do doutor, né? O doutor é simplesmente uma minhoca que fica no teto. É tipo isso. Então você tem que ir sorrateiramente, se esconder embaixo das camas, porque você precisa pegar algum objeto pra abrir a porta. Inclusive, quando eu fui passar nessa parte aqui, eu buguei o doutor e eu consegui passar. Eu não sei se foi algum bug do jogo, porque acontece, mas eu consegui, sabe? A gente faz essa perseguição fantástica até o incinerador. A gente entra dentro do incinerador, ele persegue a gente, aí você vai por baixo, passa por uma portinha, né, que a Six te ajuda a sair, e você mata ele queimado. E vemos aqui também que a Six é um pouco estranha, sabe? Enquanto o doutor tá queimando ali na morte ali, ela tá na fogueirinha, né, senta ali, fica de boa, fica tranquilaça. Começamos a perceber daí que ela tende a ir pro lado negro da força, né? E após, né, a gente matar o doutor, Six e Mono seguem seu rumo, passando pelos viewers, pra você ver o quão viciados eles são. Eles se matam atrás do sinal, isso é tenebroso, como se eles vivessem aquilo, e aquele sinal ali tivesse corrompido totalmente a mente deles.
após essa longa jornada, em um dos últimos sonhos, Mono acaba libertando o Twin Man, o vilão que persegue e captura Six. Essa aqui é uma das perseguições mais legais de Little Nightmares 2, porque o Twin Man, ele controla a transmissão, então ele controla meio que o tempo, né? Ele consegue retroceder o tempo e isso é muito legal, porque você corre de uma maneira lenta, né? Enquanto você vai pulando, os trens e tudo, é muito incrível. E ao decorrer do jogo também, você tem essas transmissões, sabe? Tipo, você tá com o Mono, né? E você meio que sintoniza ali na TV. Cada transmissão que você faz, você vai para aquele sonho que ele teve no início do jogo, que é tipo, ir atrás daquela porta e tudo. E nessa transmissão que ele tá sintonizando, ela é meio que interrompida pela Six, né? Que sempre puxa ele de volta. Só que dessa vez, o Mono consegue abrir a porta, né? E quando ele abre a porta, ele liberta o Twin Man. E acaba acontecendo essa perseguição, ele sequestra a Six, então o Mono tem que ir atrás desse Twin Man, né, pra ir na torre de sinal, né? Ela tá presa lá na torre de sinal, então ele precisa seguir, né, esse caminho. Pra isso ele precisa derrotar o Twin Man. E aqui, gente, temos a Shadow Six, né, que é a sombra da Six, e ela guia a gente. E é bem legal a mecânica dessa boss fight, porque ele vai tentando pegar você e você vai só sintonizando do lado dele, e você vai fazendo isso até que você consegue matá-lo. O Mono tá no auge dos seus poderes. Ele vai direto usando a pista como se fosse, tipo, um skate, tipo, muito doido. Quando o Mono chega na torre de sinal, o Mono encontra a Six, vê que ela se tornou um monstro totalmente deformado, está sofrendo, né? E para libertar ela, ele precisa destruir aquela caixinha de som que fica tocando direto. Claramente uma alusão a quando ele foi salvar ela, ela tava tocando essa mesma caixinha, então é como se fosse um objeto amaldiçoado da Six. Para salvar ela, ele precisa destruir, então você precisa passar por uma boss fight contra a Six. Tem uma mecânica legal que você vai passando pelos portais, você acaba batendo na caixinha de som. Quanto mais você bate, mais fraca a Six fica, né? Enquanto os dois estão fugindo e tudo naquela perseguição muito eufórica, vão passar por aquela ponte, né, que tá se desfazendo. O Mono pula, só que dessa vez Six não segura Mono. Ele cai ladeira abaixo, né, sucumbindo e ficando lá com aquela entidade, né? E quanto mais ele cresce, ele fica amargurado e assim ele se torna o Twin Man, né, que é um dos maiores plot twists da Little Nightmares aqui. E a gente percebe que ele praticamente tá no looping, né? Tem uma cena pós-crédito, mas ela é secreta, tá, gente? Se você pegar todas as sombrinhas, porque ao decorrer do jogo você vai pegando várias sombras, né? Transmissões de crianças. Quando você pegar todas, né? Pelo jogo todo, você libera essa cena pós-crédito, mostra Six saindo da TV e a Shadow Six, que é seu alter ego do mal, apontando para Temal, um ambiente onde acontece o primeiro jogo da franquia. E mostra que ela foi por conta própria, então ela tá lá porque ela quis, né? E aqui claramente começamos a ver a Six como ela é. Muita gente fala que ela é vilã. Na verdade, Little Nightmares não tem heróis nem vilões, apenas personagens com várias camadas. Ela só se adaptou àquele lugar que ela tá vivendo. E temos os quadrinhos de Little Nightmares. Aqui vai ser uma menção honrosa, tá, gente? Porque esses quadrinhos, eles foram descontinuados, mas fazem parte de Little Nightmares. Então, por mais que não seja mais canônica, vale a pena comentar. A história começa com Six fugindo, encontrando algumas crianças. Aqui descobrimos a origem do nome Six, que é apenas uma forma das crianças se identificarem, e é por número. Os quadrinhos de Little Nightmares, eles se passam entre os lapsos de tempo do jogo. E aqui nos quadrinhos, a Six tem os lapsos de memória, lembrando o que acontece no jogo e algumas coisas fora dele. Ela até fala que tem um passado, mas é melhor não falar dele. E aqui mostra que o T-Shadow, eu acredito que seja o Ferryman, ele encontra a Six e leva ela para o The Mall. Teve um retcon, né, no segundo jogo, que ela foi por conta própria. Mas após isso, os quadrinhos tomam um rumo totalmente diferente. Uma das crianças começa a falar contando a sua história. Ela relata sobre o Vento do Norte, uma espécie de
entidade que perseguia ela após fazer um trato com Ferman. A entidade acaba desistindo e acredito que seja assim que elas tenham chegado ao barco. Tem outra criança que toma a frente, ela quebra uma caixinha de música que estava tocando e começa a contar a sua história. Um grupo de amigos que essa criança fazia parte vão até uma casa abandonada e encontram os espelhos. Ao olhar, elas veem o que queriam ser, né? Um queria ser forte, outro queria ser grande, outro queria ter um amigo, né? Acabam que eles se veem ali, realmente se tornam aquilo que eles estavam vendo no espelho. Acaba que aparece um monstro de tentáculos atacando ele e a garotinha que estava junto com eles, ela quebra os espelhos, porém fica deformada. A irmã aparece novamente para levar eles ao Demal, né? E a história dos quadrinhos, tipo, complementa muito o jogo, porém foi descontinuado, então fica a menção honrosa aí. E agora vamos contar a história dele mesmo, a que deu origem a toda essa franquia maravilhosa, né? The Little Nightmares. Aqui vai ser em duas linhas temporais diferentes, a linha da DLC e a linha do jogo em si, porque elas passam em momentos praticamente iguais, né? Mas porém da DLC é um pouco antes. A DLC começa com um menino se afogando, tendo um pesadelo, ele acorda no quarto dele, ele tenta fugir como todas as outras crianças já tentaram. E vai passando por vários puzzles, como de costume de Little Nightmares. E aqui ele encontra uma garotinha que também está tentando fugir. Inclusive, tem uma cena, né, que ela faz a cordinha de lençol. E logo mais tarde, na história principal, a Six vai e sobe nessa cordinha de lençol. Então, é um negócio legal que quem fez a história fez esse link aí legal. A história desse garotinho, né, de camisa azul. Porém, esse garoto, ele tem uma história um pouquinho diferente. Ele acaba caindo lá nos esgotos do Demal, que eu chamo, né? Onde vive a nossa maravilhosa e linda vovó. Você vai ter que matar a vovó. Pra isso você precisa ativar a alavancazinha, que você acaba caindo na água e você tem que ir pelos destroços. Até você conseguir subir aonde fica a TV pra você empurrar a TV e eletrocutar a velha. Após matar a vovó, vai ajudar os gnomos, né? Você faz uns puzzlezinhos lá embaixo, na mineração. Você pega aqueles carrinhos, né, de mina. Até que você fica amigo deles. Chega um momento que você é capturado pra virar comida e você vê Six na celinha. E daí que a gente vai do primeiro jogo. Six acorda num barco chamado Demal e ela precisa sair dali. A gente viu que no segundo jogo ela foi por conta própria e Six tá com uma fome monstruosa. E ela chega a comer um rato. Tem uma criancinha que oferece também uma carne, ela come. Então ela vai tendo esses lapsos de fome e vai vendo no decorrer do jogo quão bizarro vai se tornando a Six. Então ela vai matando vários chefes, ela mata o zelador. Tem uma cena muito legal com ele. Você precisa fugir dele e tal. Aí você tá no elevador e acaba que tá só segurando a porta do elevador, manda aquelas celazinhas. Aí você precisa fugir da mão dele, arrancar um pedaço da cela, subir de novo nas outras plataformazinhas, depois voltar de novo. Você acaba arrancando os braços dele. Inclusive, na DLC também, você vê o zelador, mas bem antes dele ter sido arrancado os braços. Six, ao decorrer do jogo, ela vai derrotando os vilões. Antes dela matar o zelador, ela pega por ele, ela fica preso lá onde a gente vê o garotinho de camisa azul. E Six continua sua jornada pra fugir do Demal. E ela passa pela cozinha, onde a gente tem uns chefes. A gente não pode acordar o chefe, aí tem que pegar a chave. Aí tem que acordar ele com um elevador, pra aí sim você entrar no quartozinho, pegar a chave, abrir a porta. Ninguém sai vivo do Demal, então seria quase impossível assim sair viva, né? E ela continua sua jornada e ela acaba fugindo dos chefes. O garotinho de camisa azul pode ser pego pra ser embalsamado, ele consegue fugir. Ele ajuda os nomes aqui. Tem uma coisa bem legal que você vai caçando cada nome pra você fazer com que eles joguem o carvãozinho, a plataforma conseguir funcionar. Tem uma parte muito nervosa que você tem que ir no escuro, você tem que pegar o fusível, porém você não pode fazer barulho. O zelador tá ali e ele é cego, ele só escuta. Então você tem que fazer bem devagarzinho, ir lá devagarzinho e encaixar lá pra você conseguir pegar o elevador e subir. Tem uma parte bem intensa que você tá subindo no elevador e você vê a geisha. A parte aí é que você vai pra o famoso quarto da geisha, né? Tem a parte dos fantasminhas, né? Que eu não sei o nome exatamente, que são tipo umas sombras, né? São crianças que praticamente estão sucumbidas pelo lugar, né? Após você fazer esses puzzles, você sobe no quarto da geisha, você vê, né? A geisha, ela tá olhando no espelho e a cara dela parece estar derretendo, bizarro. E quando a gente vai fugir, ela acha a gente. E ela transforma a gente no nome. Cabecinha de Yakut, são crianças, entendeu? A gente entra, passa por uns tubozinhos até achar, né, um espaçozinho com a linguiça, a gente vê outros nomes, né, e eles acabam fugindo. Aqui voltamos para nossa querida Six. Após, né, fugir dos chefes, a gente chega lá em cima, onde tá tendo o grande jantar, onde vem aqueles gordões, assim, pra comer e tal. Tem uma parte que você passa por esses gordos aí, então você tem que fugir deles, até que você sobe nessas plataformas e você chega no lugarzinho onde você vê o nome com a linguiça. E esse mesmo nome era o garotinho de camisa azul, que a gente controlava na DLC. Ela acaba matando ele, né?
Quando a gente absorve esse nome, né, teve esse trágico final, meio que a gente descobre como derrotar a Geisha. A gente vai derrotar a Geisha finalmente. Você chega na boss fight, você tem que ficar no ponto de luz e você pega um espelhozinho e você começa a atacar ela. Quando ela vem pra cima de você, você mira o espelho e ela vai perdendo as forças. Chega um momento que a Six consegue derrotar ela, dá um murro de Deus rolando no pescoço, né, um cheirinho no cangote dela que arranca todos os poderes da Geisha, né, pra si. E no final, bem emblemático, ela passa e suga a energia de todo mundo, deixando só os nomes. Sim, ela é a única que sobrevive ao Demal. Qual o futuro nos dirá o que Six irá fazer no futuro, né? No terceiro jogo disseram que parece que vai passar entre Little Nightmares 2 e Little Nightmares 1, não é nada confirmado. Você vai poder compartilhar a experiência de que é jogar Little Nightmares com um amigo seu, né, familiar. Não que esse jogo seja family friendly pra família, né, mas eu acredito que dê um bom complemento para a história de Little Nightmares. Não tem muita história o jogo, mas vamos esperar para quando o jogo lançar e realmente a gente ver a história. Clica nesse vídeo aqui que é de Inside, e se você gosta de Little Nightmares, provavelmente vai gostar desse jogo aqui. Muito obrigado e aperta no se inscrever-se, tá? Pra gente chegar aos 50 inscritos ou até mais, né?